Fala de Axé tá começando, que o meu Ori possa saudar o seu Ori e que seu Ori possa saudar o meu Ori. E hoje eu tô aqui com nada mais, nada menos que o meu Pai de Santo. Oi, Pai, oi, 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 filha! Ai, que orgulho! Que coisa mais fofa! Como vocês estão? Que o meu Iri possa saudar o seu Iri, que seu Iri possa saudar o meu, Axé, Mutumba Axé, Naru Yeshu, Shumos, Vamos, Bexu. Como você tá, filha? Tá bem? tô bem, Eu também, pai. também. Então tá bom. Gente, hoje a gente tá aqui para começar apresentando esse primeiro podcast que era um sonho. Eu Sim, sou a voz desse podcast e o meu pai sim. é a alma desse podcast. Ai, eu fico todo feliz, eu fico todo risonho. E nada mais, nada menos do que trazer ele para falar um pouco de como é ser a alma Hum. desse lugar, como você pode traduzir para a gente como pai de estar realizando um sonho não só meu, como o seu também, e estar falando para milhares de Ai, pessoas meu Deus. sobre como é ter esse sonho em vida para você. Cara, é muito surreal porque quando eu cogitei em abrir um terreiro, quando a espiritualidade ordenou que a gente abrisse o terreiro, né? Eu não imaginaria que seria tão grande. Tava até falando com a mãe pequena, com a Bárbara, esses dias, que a gente tá numa proporção tão grande e a gente às vezes, assim, a gente não tem noção de quão grande que tá se formando, que nós estamos. E quantas vidas a gente já está ajudando, quantas vidas a gente já foram ajudadas, e aí eu fico assim, Bárbara do céu, Exu, que loucura! E mais uma vez o podcast se realizando, porque a gente estava conversando sobre isso lá atrás, e a Aline, louca da vida, chegou e falou, pai, vamos fazer isso, louca das ideias e tal. Eu falei, vamos fazer, eu também sou louco também, né? Compro tudo que for para agregar, eu sempre estou muito aberto. Eu falei, vamos, e agora se concluindo, assim, é muito surreal, eu fico muito orgulhoso, fico aqui, tô todo bobo, porque primeiro por causa disso, né, de compartilhar o axé, de compartilhar a mensagem, e de todo o propósito que é o podcast, de as pessoas que você e que todo mundo está proporcionando para trazer para cá, para passar uma mensagem, então um propósito, e também por saber que eu estou realizando o sonho de uma filha que está indo por um caminho que o louco que queria, e eu falei, filha, vamos, vai dar certo, e assim, eixo na frente, abrindo todos os caminhos, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Com certeza. Pai, não tenho nem palavras para mensurar o quanto eu me orgulho de ter você. Ai, De para, quanto não, a não, gente. gente. Chorar no De, final, no começo não dá. de quanto não só eu, mas como todos os meus irmãos somos gratos pelo seu Uri, por toda a força que você traz para cá, para essa casa. A gente teve um outro vídeo onde você explica um pouco mais de como a Sim. gente chegou até aqui, de como foi surreal, mas hoje eu queria que você falasse de coração Ah. sobre os donos desse chão, que é a Maria Padilha e os Sete Facadas. Eu gostaria que você falasse, tô até arrepiada, Ai, que meu você Deus. falasse um pouco de como é ter essa força ancestral, de como é você trazer para esse chão toda essa Uhum. força e como que você se sente, porque é o nosso olhar de filha, o meu olhar de filha, para mim é puro orgulho. E eu queria ouvir de você como que é trazer essa ancestralidade, como que é você ter essa força que te guia e que, nossa, não tenho nem palavras. Então a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre Ô, isso. filha, olha que loucura. A gente tava aqui, vou contar pro pessoal. A gente tava aqui gravando e tal, ó, organizando tudo. E aí eu olhei pra porta assim, eu juro que eu vi alguém entrando. E a gente, eita, Laru Exu. Então o Sete tá aqui já, sentado com a gente, participando do assunto. Filha, eu vou falar da força da ancestralidade. Primeiramente, tudo foi muito bem programado para que isso tudo esteja acontecendo. Óbvio que tem todo o processo da gente aqui nessa terra que precisa de documentação, papelada, mas Exu fez muito bem feito. A força dessa ancestralidade que eu carrego, eu não imaginava o tamanho até ter o terreiro. O SET já ajudou pessoas a
Como é que é a doença, gente? Doença do câncer? Sim. O Sete já curou pessoas com câncer. A Preta Velha já curou pessoas também com câncer, que nem era do terreiro, mas através da filha dela, a mãe ficou curada. A Padilha já tirou gente da depressão, já curou câncer na mama. Só que isso a gente pensa, é um milagre que aconteceu, isso antes da gente abrir o chão. Eu já sentia essa força, já sabia o quão forte eles eram, a espiritualidade. E não é porque o meu Exu é melhor que o seu, todas as entidades, toda a espiritualidade tem o seu axé, e são todos iguais. Não tem o Exu mais forte, o Exu mais fraco. Meu Exu cura câncer, meu Exu faz isso. Não, são todos merecedores, todos fazem a mesma coisa. Então eu senti essa força lá atrás, aí quando abri o chão, eu vi o quanto que essa força é viva na minha vida, porque tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para o chão não acontecer, era restrição, era documentação, era falta de pataco, dinheiro. Então tinha tudo para não dar certo. E a espiritualidade de tudo para não dar certo fez tudo dar certo. Documentação foi da noite pro dia, o dinheiro brotou na conta assim surreal, porque eu jamais imaginaria que ia acontecer. E brotou, o proprietário do nosso espaço, porque é alugado, a gente achou o nosso espaço do nada, do tamanho exatamente que a espiritualidade tinha dito antes da gente encontrar o chão. Então, assim, essa força eu não consigo expor em palavras. Não tem como. Acho que não tem como. Não, acho que não. Não tem como eu expor em palavra o que é Exu. Eu falo Exu, mas eu falo muito, tá, filha? Sim. Eu falo muito. Não. Tô falando de Exu porque é espiritualidade, mas eu tô falando de todas as entidades, todas as de esquerda, de direita, todas as entidades, não tem como, eu não consigo mensurar em palavras essa força. Eu não consigo, se alguém conseguir, deixa aqui nos comentários. Como é que é mensurar a força de Exu? Você consegue? Não, eu não consigo. Assim, o pouco tempo que eu tenho de umbanda, de filha de aprendizado, eu acho que Exu realmente é aquilo que a gente ouve, né? Que sentado ele não encosta o pé no chão e em pé a cabeça dele ultrapassa o teto, É porque surreal, não tem não como tem explicar. como, não tem como. E aí a espiritualidade vem, ajuda as pessoas e fala com as pessoas e a gente fica assim, cara, como pode? Como pode tudo aquilo que eu pensei que não ia dar certo começar a dar certo, todas as coisas se resolverem da forma que eu jamais imaginaria que seria resolvida e você explicar isso para as pessoas? Como que explica isso Não para as tem pessoas? como explicar. Como que explica para o médico que a mulher foi curada através de Exu, que o preto velho pegou as folhas, macerou, colocou em cima da doença e não tem mais? Não tem como explicar isso. Eu não consigo explicar e se alguém souber, me comenta aqui, sabe? Os caras viveram há não sei quantos mil anos atrás E continuam e aqui continuam aqui presentes. presente. Com certeza. Cara, eu não sei, é Daro Exu, Mojo Exu. Não sei explicar. Pai, trazendo um pouco mais do nosso conhecimento aqui do terreiro, nós temos muitos projetos. Sim. E um deles que mais encanta aqui, inclusive a gente acabou de sair dele, é o trabalho com os vozinhos, com as Esses vozinhas, velhos, que a gente tem um alinhamento. E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, porque eu acho que o que a gente vem trazer para esse podcast é um pouco mais da nossa realidade, do nosso dia a dia na Umbanda, no chão. E eu acho um trabalho tão lindo, tão espetacular. É muito forte, né? Emocionante Sim, demais. Hoje a gente teve um trabalho dos Pretos Velhos, só para contextualizar. É um trabalho que veio da Preta Velha, na verdade não foi a Preta Velha que fez, no meu antigo terreiro, onde eu era membro, no meu primeiro terreiro, na verdade, já fazia esse trabalho. E quando eu participava, chegou um período nesse terreiro que eu fiquei responsável por esse trabalho. Eu, Gustavo, pessoa física, viva. Fiquei responsável por esse trabalho. E aí eu aprendi muito e eu vi o quanto que é forte.
E só explicando um pouco sobre chakras, porque a gente fala sobre alinhamento de chakras, né? Só explicando um pouco sobre os chakras são os nossos pontos de força que ligam a gente com as nossas espiritualidades. E se os nossos chakras do nosso corpo não estiverem alinhados, a espiritualidade não consegue acoplar perfeitamente. Então, os nossos chakras precisam dos nossos chakras principais, tá? Porque o nosso corpo é rodeado de pontos de energia, pontos de força, mas os chakras principais, eles precisam estar alinhados para que a espiritualidade, quando ela chegue, ela consiga trabalhar através de nossos pontos de chakras. E isso eu fui aprendendo e eu vi o quanto que é lindo e importante. E aí eu fui para um outro terreiro, onde eu fui para pequeno, e aí a Preta Velha queria continuar, eu trabalho com uma Preta Velha, ela queria continuar com esse trabalho nesse terreiro. E aí, infelizmente, aconteceu diversas situações. E aí, no meu terreiro, a primeira coisa que a velha disse foi: vamos fazer o trabalho de alinhamento de chakras. E aí, eu vou dizer não para Preto Velho? Eu sou louco! Eu falei: axé, mãe, axé, vó, vamos fazer. E aí, esse trabalho lindo, que para as pessoas, às vezes as pessoas entendem que é um trabalho só para os preto velho, de fazer um negocinho aqui, limpar aqui e tal. Mas as pessoas não entendem o quão forte é limpar os seus chakras e que você coloque o seu chakra em ordem. Sim. Cara, é muito importante. Eu participei desse tratamento e eu não tenho palavras para explicar depois do como a gente caminha, do quanto a Sim. gente realmente a gente se alinha e consegue ter tranquilidade para pensar, para sair de uma fase. Né? No meu caso, eu estava passando por uma fase difícil e quando eu participei do alinhamento, eu não tenho palavras para explicar. Realmente parece macumba, como o meu pai de santo fala. Eu amo, eu amo. Parece uma curva mesmo e o chakra serve justamente para isso, para te ajudar a você entender, porque cada chakra trabalha com uma emoção, tem um porquê. Então quando você alinha, você começa a entender um pouquinho que cada chakra é responsável, e tipo, putz, você estava com um problema emocional e depois do chakra esse problema emocional passou, porque alinhou. Você não estava conseguindo ver alguma situação e depois do alinhamento do chakra, a minha visão melhorou, porque alinhou. Putz, eu estava sentindo uns enjoos, um mal-estar, um sentimento de raiva, porque alinhou. Então, tudo isso é responsável, a gente é energia. A gente trabalha com energia. Então, tudo isso é através dos chakras. E esse trabalho é muito bonito. Eu sou muito, muito apaixonado por preto velho. Eu amo preto velho. Eu sou completamente apaixonado por preto velho. Minha primeira entidade que veio na minha vida, lá no início de Umbanda, foi preto velho. Foi a vozinha que trabalha comigo até hoje. E, assim, eu não tenho palavras para falar sobre Preto Velho, sabe? Eu amo Preto Velho, eu amo. E esse trabalho lindo que a gente faz de alinhamento de chakras é perfeito. Demais. Ô, filha, aproveitar. Você já participou, já viu em algum outro trabalho, algum outro terreiro, alinhamento? Não, por isso que eu acabei fazendo essa pergunta, porque para mim é uma outra visão da espiritualidade, né? Eu até ia enganchar essa pergunta uma na outra, se essa pergunta lá daqui. Se alguém ouvir barulhinho é porque a gente está no meio de uma via, então pode Exatamente. ser que tenha alguns barulhos aí de pessoas. E eu ia enganchar até essa pergunta, né? Porque quando eu comecei a me interessar para vir para esse terreiro, eu e a minha esposa, a gente veio de uma forma bem sucinta, a gente veio fotografar. E nesse fotografar, a gente teve um outro olhar sobre a religião, né? Eu vim de uma outra casa e a gente teve um outro olhar sobre a religião. E essa pergunta, eu acho que deve ser a pergunta de muitas pessoas, por isso que eu vou fazer. Perguntas de milhões. Exatamente. O nosso olhar agora, porque também é o meu olhar e eu mergulho muito disso. O nosso olhar para a espiritualidade é um olhar muito diferente.
A gente traz a espiritualidade de uma forma muito humana. E Sim. eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque as pessoas elas têm medo da espiritualidade, né? Aonde eu tinha minha doutrina, eu sentia onde, como eu posso explicar? É como se eu estivesse aqui e a minha espiritualidade estivesse muito longe, os meus guias estivessem muito longe de mim. É como se Uhum. eles estivessem em outro patamar. E para mim falar com eles eu precisava de muito. E Uhum. aqui não, aqui você ensina pra gente não só no desenvolvimento, mas em todas as gírias, que a nossa espiritualidade está do nosso lado o tempo inteiro. Sim. São eles que falam com a gente o tempo inteiro. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, para que as outras pessoas também ouvissem e se encantassem, como eu sou encantada. Ai, filha, para, sem graça. É... Sobre espiritualidade, não é julgando nenhum tipo de nenhuma outra casa, pelo contrário, cada um tem sua doutrina, cada um tem suas regras, cada casuá tem seu patuá, né, assim que se fala, Isso, né? Então, cada um faz do jeito que achar melhor, cada sacerdote lidera a sua casa do jeito que ele acha que tem que liderar. Eu lidero minha casa de axé trazendo a espiritualidade para mais presente da nossa vida. Porque eu entendo que. Vamos falar sobre Exu. sim. Exu viveu nessa terra. Exu aprendeu a viver como homem. Aprendeu não, Exu viveu como homem. E no processo evolutivo dele, ele não encarnou mais e agora ele evoluiu e hoje ele é Exu para chegar no Exu coroado e etc. Aí a gente vai ficar falando a noite toda. E aí ele vem através da nossa matéria, através dos nossos chakras, para trabalhar e para você, para melhorar a sua vida, para ajudar você e ajudar outras pessoas através da caridade também, no processo evolutivo dele, para ele também evoluir. E aí ele vai estar longe de você. Eu não vejo o Exu dessa forma. Eu ensino de outra forma. Eu vejo a incorporação e essa é a minha casa, tá? Minha casa, meus filhos, minha Deixando incorporação. bem claro. Deixando bem claro que a incorporação, ela não é possessão, ela não é exorcismo, como é que se fala? Possuído. Meu Possuído. Deus, você está sendo possuído por um espírito. Não, é você estar ali através do seu corpo, o espiritual fica como se fosse sua sombra, como se tivesse uma pessoa atrás de mim aqui controlando os meus gestos, colocando através da nossa intuição, através dos nossos pensamentos, o que você deve fazer, o que você deve falar. Em sã consciência, Sim, a gente estaria dando gargalhada, colocando a mão para trás, se vergando à toa? jamais. Mas, cara, ai, pai, mas o meu Exu não vem dando gargalhada. Axé, mas o seu Exu vem batendo pé, batendo palma no chão. Em sã consciência, você, no dia a dia da sua vida, você fica batendo pé e batendo palma no chão? Jamais. Falo por mim que sou muito tímida. Jamais. Nunca. Em sã consciência, você estaria com o caboclo pra... Axé. Em sã consciência, a gente não faria isso. Isso é o quê? É a nossa espiritualidade, é o espiritual trabalhando através do espírito, através de um outro campo magnético, através da nossa vida, através do nosso corpo. Isso é humano. Se os caras viveram nessa terra, fizeram tudo o que deviam fazer, aprontaram demais, e que hoje eles precisam evoluir como Exu, eles não vão ser humanos, eles vão ser o quê? Bichos? Sim. Eles vão ser o quê? Extraterrestres? Eles não vão saber falar? Eles não vão saber se gesticular? Ah, mas eu estou incorporado, eu não vou abrir o olho. Tá, mas ele não vai ver através da sua visão? Sim. Pode ocorrer sim, de ter incorporação que fique de olhos fechados e tá tudo bem também. E tá tudo bem também, não tá errado. Mas se você tem olho, Exu não pode ver através dos seus olhos? Exu, quando fuma, ele não fuma através da sua boca.
por que ele também não pode abrir através dos seus olhos? Exu não bebe através da sua língua, através da sua mão. Por que também ele não pode abrir os olhos? Por que ele também não pode dançar? Por que ele também não pode se mexer? Por que ele também não pode rir? Por que ele também não pode conversar? Essa é a minha visão de incorporação. E com o tempo, conforme vai passando o tempo, você vai desenvolvendo ainda mais a sua incorporação a ponto de você se lembrar de algumas coisas, de você não se lembrar de algumas coisas, de você, ops, mas eu não me lembro do que eu fiz isso, e acabar perdendo a consciência, mas não por voluntariamente perder a consciência, mas é porque o processo de incorporação vai te ajudar. Aí você vai acabar deixando com que a sua espiritualidade trabalhe mais do que a sua intuição, entende? Então eu prego isso, eu vivo isso e eu ensino isso para todos os filhos. Ai, pai, mas eu aprendi em outra casa, na minha casa é diferente, na minha casa a visão é outra visão. Axé, tá tudo bem, cada casa tem a sua doutrina. Na minha casa tem essa visão. E todo mundo que vem aqui que vem aqui nas giras saem muito felizes, graças a Exu. Saem muito bem, muito melhores do que entraram, porque receberam axé. Isso, para mim, é o mais importante. As pessoas chegarem, serem bem recebidas, serem acolhidas, ouvirem o que Exu tem para falar e ir embora bem. Se Exu tá de olho aberto, se Exu tá de olho fechado, se Exu tá rindo, se Exu tá batendo palmas, se Exu tá dançando, axé. A espiritualidade dessa pessoa é individual, é diferente da espiritualidade de outro, que é diferente da espiritualidade de outro, que é diferente da espiritualidade de outra casa, e tá tudo bem. Entendeu? Eu prego isso. Se eu tô errado, Exu que brigue comigo. Axé, pai. É uma outra questão também que a gente tem muito é sobre como conversar com o Exu, né? As pessoas têm muito medo de falar, de se abrir. Eu vejo até hoje antes de começar a gira, o pai e a mãe sempre pregam muito para que as pessoas falem, Sim. Né? E a gente vê muito esse medo. Tem alguma coisa que você possa falar para as pessoas, que as pessoas consigam entender como se comunicar com Exu, se tem algum segredo na comunicação entre Exu e a gente? É aquele velho ditado. Antes disso, você tinha feito uma pergunta sobre essa dificuldade que tem, que eu prego muito sobre falar com o Exu, né? Isso. Exu eu entendo dessa forma, Exu precisa te responder. Se ele vem através da sua energia, através da sua matéria, e você não consegue falar com o seu Exu, é porque algo está errado. Exu, antes de estar para o outro, ele está para você. A sua espiritualidade, antes de estar para o outro, ela está para você. Essa coisa de que, ai meu Deus do céu, eu não posso beber no bar porque senão meu malandro encosta. O malandro não vai fazer você passar vergonha no meio da rua, porque ele está para você, para cuidar do seu corpo, do seu físico, do seu emocional, do seu espiritual. Então, a forma que eu prego para você falar com as suas entidades, antes de responder a sua segunda pergunta, a forma que eu prego para você falar com essas entidades é me concentrar, fechar meus olhos, em vez de eu incorporar, eu vou irradiá-lo e conversar diretamente com ele. Ai, pai, eu não consigo porque eu sou uma pessoa que eu tenho déficit de atenção, tenho TDAH super alto, tipo eu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acender uma velhinha, vou botar um padezinho pro meu Exu, falar assim, Exu, preto velho, caboclo, malandro, baiano, cigano, etc. Fala comigo através dos sonhos. Axé. Você vai dormir e vai falar. Às vezes não no tempo que a gente quer, mas no tempo certo. E às vezes a gente tem uns sonhos que a gente, tipo, cara, por que eu sonhei com isso? Quando a gente vai fazer daqui a 2 semanas, putz, todo sentido. Era Exu me avisando através do meu sonho o que aconteceu. Então, Exu fala com você de diversas formas. Ele não vai, tem gente que tem já uma mediunidade auditiva. Então, às vezes, você consegue escutar Exu falando igual a gente está falando aqui agora. Mas tem gente que não consegue escutar, que não tem essa mediunidade auditiva. Então, tem a mediunidade intuitiva, que, Exu falando comigo através dos meus pensamentos. E é isso. Essa é a forma que você sempre vai falar com o Exu. Imagina você tá andando no meio da rua assim, Exu, queria tanto dinheiro, aí você no meio da sua cozinha ouve o Exu falar assim, filha, vai trabalhar.
e você olha pro lado e não tem ninguém. Algumas pessoas podem se assustar. Outras pessoas podem já ter isso como facilidade de ouvir, sem intimidade, sem ter medo. Então, tudo isso também é como a gente vai. Exu vai falar com a gente da forma que a gente está preparado para ouvir. Da mesma forma, tem muita gente que fala, eu não consigo ver, eu queria tanto ver. Mas imagina se você vê esse Exu caveira, todo de caveira, bem assim na sua frente, você não se assustaria? Com certeza. Você é louco! Eu ia correr, porque é um homem de caveira, bem na minha frente, de capa cartola, com a cara toda de caveira. Eu vou me assustar. Então, o Exu vai me mostrar para mim da forma que eu estou preparado para vê-lo. Às vezes, não da forma que ele é, mas da forma que eu não vou me assustar com ele. Então, tem. E oreva. E respondendo e falando sobre como as pessoas falam com o Exu numa gira e etc., você vai chegar e vai falar com o Exu. Exu, volto a dizer, Exu é mais próximo da gente, não só Exu, como todas as outras entidades, então a gente não precisa ter medo de falar com a entidade. É óbvio que a gente precisa ter respeito, mas não precisa ter medo. Se Exu virar para você e falar assim, se jogar da ponte, você vai se jogar? Não. Não, filha, mas é porque você vai ter mais axé. Eu vou me jogar da ponte? Eu não sou louco. Não. Eu vou falar, Exu, licença, mas eu não vou me jogar da ponte. Porque isso é coisa de maluco. Você já tá morto, mas eu ainda tô vivo aqui nessa terra, vivendo um mundo melhor. Então, acho que as pessoas têm muito medo, às vezes, de falar com o Exu e tipo, ai meu Deus do céu, o Exu vai brigar comigo. Não, o Exu não vai brigar com você, o Exu vai te orientar. A mesma coisa que sempre a gente fala no começo da gira, fale. Se vocês não falar, Exu não vai falar com você. Exu não vai te ajudar sem que você fale. Às vezes pode ocorrer de você chegar numa consulta e não ter nada para falar, Exu não tem nada para falar, então deixa eu falar. E e tipo, putz, será realmente isso que está acontecendo? Ou às vezes Exu vai trabalhar no silêncio. Fala você o que está acontecendo na sua vida. E aí, se você não conseguir expor para fora, Exu não vai trabalhar no seu íntimo. Exu às vezes quer que você fale para que você exponha, para que Exu através disso consiga falar e consiga trabalhar. As pessoas têm que entender que Exu não é adivinha, a gente sempre fala isso, né? A gente sempre fala isso. Que Exu não é adivinha. Exu matou o pássaro com a pedra que ele atirou ontem. Exu sabe o que vai acontecer. Sim. Exu sabe. Não, a gente fala Exu, mas, ai meu Deus, ele só idolatra o Exu. Não, a gente está falando de Exu, mas qualquer outra entidade. Sabe o que você vai acontecer, quem são as pessoas que vão falar com ele e etc. Então não tem que ter medo, sabe? Não tem que ter medo de falar com o Exu, de conversar com o Exu. Tem que ir de coração aberto e preparado e pronto para mudanças e para querer mudar. E depois que mudar também tem que ser grato. Com certeza. Tem que mostrar gratidão para Exu. A mulambo que o diga, que não trabalha de graça. Tem que mostrar gratidão para Exu, porque também Exu não trabalha de graça. Eles também estão no processo de evolução. Então a gente precisa honrar esse processo. Os caras vêm em terra para ajudar a gente não vai dar uma coisa em troca? Nem que seja nosso tempo, ou que seja um charuto, ou que seja um marafo, ou que seja qualquer outro tipo de oferenda. É uma forma de eu agradecer pelo trabalho que Exu fez para mim, entendeu? Então, gratidão, sabe? Dar e receber. Com certeza. É sobre. Pai, eu acho que nessa caminhada que você tem, você deve ter uma história muito curiosa para contar pra gente. Ah, Jesus. E eu gostaria de ouvir muito essa história, essa curiosidade, esse milagre, esse axé, algo que te remita e fala, olha, se eu não fosse pai de santo, eu ia querer ser pai de santo. Você é louco. Ser pai de santo tem muita responsabilidade. Uma história bem legal, filha. Cara, são tantas histórias. Eu vou contar uma recente. E se for, comenta aqui embaixo, porque tem essa menina com certeza vai ver. No meu antigo terreiro, entrou um casal de namorados. E aí ela chegou até a trabalhar comigo na minha empresa, porque eu tenho uma empresa. E aí ela trabalhou comigo na minha empresa e tal. E aí Exu falou para ela que ele ia falar com a mãe dela.
sem eu conhecer, sem eu saber quem é a mãe dela e tal, nem imaginava quem seria. E aí a mãe dela veio no terreiro e foi falar diretamente com o Exu. E aí Exu falou exatamente para ela tudo o que ela precisava fazer e mudar o relacionamento dela com a menina. Isso sem eu saber absolutamente nada da vida pessoal da menina. E aí a mãe dela ficou encantada, porque eu não sei o que acontece, o Exu Sete Facadas, ele deve ser muito bonito e muito... Se ligou. Não, tem mais outro aqui. Ele deve ser muito bonito e muito emocionante e muito apaixonante, porque todas as mulheres que ele conversa ficam apaixonadas por ele. Eu não sei o que Borogodó, que é esse homem que esse Exu tem. E aí a mulher voltou e aí ele disse para ela exatamente, ele disse para essa menina, para essa mulher que a vida dela ia mudar e que ela não precisava se preocupar com isso e que a vida dela ia mudar. A mulher saiu, nunca mais voltou no terreiro, ficou descrente. Mas não por causa disso, mas por causa de outras coisas também que aconteceram na vida dela. Então ela abandonou qualquer tipo de religião. E aí, a preta velha, saindo totalmente do Exu, o Exu que deu o primeiro recado, a preta velha fez todo o trabalho através da menina, olha que loucura, através da filha, e fez exatamente assim. Quando você sair isso do terreiro. Quando a menina saísse do terreiro, que ela ia ter uma boa notícia. E a menina, tipo, que boa notícia que é? Não vai ter boa notícia nenhuma. Levantou e saiu do terreiro. Quando ela saiu do terreiro, 10 minutos depois, tipo assim, saiu da parte da gira e foi pra parte da consulência. Uns 10 minutos. Ela saiu, o telefone dela tocou. Quando o telefone dela tocou, foi a mãe dela, totalmente descrente, virou pra ela e falou assim: filha, eu tô curada do câncer. Que boa notícia. Uma maravilhosa notícia. Eu estou curada do câncer. Acabei de ver os meus resultados dos médicos, dos exames, e não tem mais nada. Não tem absolutamente mais nada. Estou curada. A menina entrou chorando, se quebrantando de lágrima. Exatamente assim. Quando você sair daqui, você vai botar o pé para fora, você vai ter uma boa notícia. Como que ela sabia? Cara, é muita macumba. É muita. É Parece até muita macumba. macumba, cara. Eu fico assim conformado. E aí a menina voltou pro terreiro se quebrantando e agradecendo e tal. E aí veio a fala do Sete através da preta velha. Diga para sua mulher mais velha que o Exu disse que a vida dela ia mudar. A vida dela mudou para melhor. Que ela volta aqui e seja grata. Tu voltou? Não. Nem ela. Não acredito, gente. Juro. E hoje eu saí do terreiro, não sei como tá a vida dela. Comenta aqui embaixo que vai ver, porque Meu eu não Deus, não, sei. né? Meu Exu, desculpa. Eu não sei como é que tá a vida dela, mas assim, tu voltou pra agradecer? Não. Curou. A menina saiu do terreiro também, eu tive que tirar ela da empresa por outras questões pessoais, da empresa mesmo, e aí a gente nunca mais falou e eu não sei nem como tá mais a mãe dela. Caramba. Mas foi uma história bem louca, porque tipo, aí eu fico pensando, cara, Exu curou a mulher, a Bruda Velha fez todo o trabalho também de ajudar a mulher, sabendo que ela não ia voltar para agradecer. Com certeza. Porque foi aquilo que você falou, né? Exu, ele matou um Um pássaro pássaro, ontem com a pedra que ele atirou hoje. Então ele ele sabia matou hoje um pássaro com a pedra que que ele ele tirou atirou ontem. ontem, isso. Então, com certeza ele sabia. Teve um outro caso também, que se eu posso comentar, que foi o seu Mirim, que fez e foi em outra casa e Ah, mandou. mano, essa é Tem esse caso loucura também, não foi? também. Seu Mirim Tem. fez a consulente de uma outra casa vir até aqui para agradecer ele alguma coisa A, a que ele consulente veio fez, não foi? aqui, a menina veio aqui, foi conversar com ele, pediu uma coisa para ele. Ele fez, ajudou ela, e aí ela não pagou. Ele pediu um garnizé. E aí ela não pagou, não deu para ele de volta. E aí ela foi jogar com uma outra mãe de santo, que eu nem sei quem é, não faço a mínima ideia quem seja. E aí a mãe de santo no meio do jogo falou, cara, tem um mirim aqui se apresentando
e tá te cobrando. E esse mirim não é seu, é um mirim de uma outra pessoa. Você prometeu alguma coisa pra mim e a consulente, sem se lembrar, sem lembrar, sem lembrar, sem lembrar, sem lembrar, ele tá cobrando, tá cobrando, tá cobrando um bicho. E aí ela se lembrou do mirim e eu falei assim, cara, como pode? Uma entidade daqui foi se intrometer em outro lugar para cobrar a mulher, cara. E aí ela pagou, graças a Deus, deu tudo certo. Ela voltou, falou com ele, resolveu tudo. E aí é uma coisa muito louca, não tem como explicar isso.